Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal, para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que se desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Jesus respondeu: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Hoje, no Sagrado Evangelho, contemplamos mais 3 figuras essenciais dentro daquilo que é o mistério sagrado da obra de salvação que é realizada pelo próprio Cristo. Nós vemos a figura de Judas, de João e de Pedro. Esses 3 representam também 3 formas de viver a nossa vida cristã, que nós precisamos refletir cada vez mais para que nós possamos verdadeiramente ir crescendo nessa intimidade com Jesus. Nós vemos primeiro a figura de Judas. Judas é aquele que entregaria Jesus Cristo, aquele que por ganância venderia Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Veja que esse homem, ele pela sua ganância, ele não mais pensava na obra de salvação. Ele não mais pensava naquilo que era a sua amizade, a sua intimidade com Deus, com Jesus Cristo. Mas ele estava pensando somente em si mesmo. Por isso que nós precisamos ter esse cuidado com o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo, porque muitas vezes nós podemos adentrar no caminho
estar na igreja, mas dependendo da nossa motivação, o seguimento não é um seguimento verdadeiro de Jesus Cristo, mas nós podemos estar seguindo os nossos próprios prazeres, os nossos próprios desejos. Por isso que nós temos também a figura de Pedro e João. Essas duas figuras representam aquilo que é o amadurecimento da nossa vida de união com Deus. Porque veja que a figura de Pedro, ele é esse que está sempre nessa atitude de serviço, de querer fazer o melhor para Jesus Cristo. Mas Pedro, nesse momento do Evangelho, ele ainda tem um certo orgulho que não permite com que ele reconheça a sua fraqueza. E ele mesmo vai dizer que daria a vida por Jesus Cristo, mas o próprio Cristo vai dizer que ele o negaria 3 vezes. Veja que Jesus ele revela a fraqueza de Pedro, e é por isso que quando ele nega a 3ª vez, o galo canta e ele vai chorar, porque ele vai lembrar daquilo que Jesus Cristo havia dito a ele. Assim também é a nossa vida. Todos nós temos as nossas fraquezas e nós precisamos ter esse cuidado para não deixar crescer a soberba, o orgulho, a vaidade no nosso interior, porque esse vício, esse pecado interior, ele vai nos impedindo de verdadeiramente sermos livres para seguir o caminho que Jesus Cristo nos propõe, esse caminho de salvação. Nós precisamos ter esse grande cuidado, porque muitas vezes o nosso orgulho, ele faz com que a gente não abrace a vontade de Deus, mas busque fazer tudo do nosso jeito, da nossa própria forma. E isso impede com que nós demos esse passo de humildade e de liberalidade para que a vontade de Deus possa ser realizada através da nossa vida. Por isso que precisamos também ter esse grande cuidado, assim como nós contemplamos na vida de Pedro, que teve a dificuldade de reconhecer a sua fraqueza. Nós precisamos aprender a reconhecer essa fraqueza, porque pode ser que na nossa vida nós não tenhamos a mesma atitude de Pedro, de humildade para voltar no caminho, porque ele assim teve, e o próprio Cristo sabia que Pedro ele tinha essa capacidade de humildade para sempre voltar no caminho. E é por isso que Jesus continua confiando a Pedro o governo da igreja, o cuidado com os outros discípulos. Depois nós vemos a figura de São João. A figura de São João nos traz algo que nós precisamos aprender a viver e atualizar a cada dia, porque a figura de São João manifesta aquilo que deve ser o nosso contato íntimo com Jesus Cristo. Num determinado momento no Evangelho, nós vamos ver que João recosta sua cabeça no peito de Jesus para escutar mais próximo dele, do seu coração, aquilo que ele queria saber, qual era deles que iria negar, que iria entregar. Mas veja que essa atitude de recostar a cabeça no lado, no peito de Jesus Cristo, tem um simbolismo muito importante para a nossa fé, porque recostar a cabeça no peito significa estar próximo da batida do coração. Recostar a cabeça no peito é se aproximar desse ritmo do coração de Deus que bate, para que nós possamos ritmar a nossa vida neste mesmo ritmo da vontade de Deus. Assim deve ser a nossa vida. Por isso nós precisamos dedicar tempo na nossa vida de oração,
porque é dedicando tempo na nossa vida de oração que nós vamos ritmando a nossa vida com o Sagrado Evangelho, com a vida do próprio Cristo. E é dessa forma que nós vamos crescendo cada vez mais nessa capacidade de correspondência a Deus, para que a gente não deixe com que o egoísmo, o egocentrismo, a ganância nos faça entregar aquele que é a obra de salvação na nossa vida, que é o próprio Cristo. Busquemos refletir sobre a nossa vida para que assim nós possamos adquirir a capacidade de reconhecer os nossos pecados, as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, para que na vida de oração nós possamos crescer nessa capacidade de ritmar, de adequar a nossa vida ao Sagrado Evangelho, a vida do próprio Filho de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.